Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à primeira sessão de scrapbooking aqui do canal. Todos os materiais que eu estou usando nesse vídeo eu mostrei no vídeo passado, que é um vídeo de unboxing de materiais de papelaria, de comprinhas da Shein. Vou deixar linkado aqui caso você tenha interesse nesse vídeo e não tenha visto ainda. E também só para dar uma contextualizada, o tema do scrapbooking são os nossos gatos. Nossos que eu digo, os meus, o da minha mãe e da minha irmã. Eu já falei um pouquinho também dos gatos aqui no canal, vou deixar o vídeo que eu apresento eles para vocês. E eu queria fazer como se fosse um álbum de fotos, né, uma coisa de família, mas eu queria fazer de uma maneira mais artística, porque pra mim sempre tem que ter um lado artístico da coisa, né, gente? Inclusive, se você não me conhece, prazer, eu sou a Bela, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Aqui eu trago conteúdo de lifestyle, de dança, coisas mais artísticas no geral. Eu espero que você goste. A ideia, gente, é que eu consiga trazer algumas sessões diferentes para poder falar um pouquinho de cada gato para vocês, explicar um pouquinho mais da história deles, falar um pouquinho mais da personalidade, das rotinas. Então, só para vocês entenderem, os dois meninos moram comigo, são os meus, e as duas meninas, inclusive a que tá aparecendo aí é a Tequila, moram com a minha mãe. A Tequila é a gatinha da minha irmã e a Aurora é da minha mãe, e o Romeu e o Dom são os meus dois meninos. Então, começando aqui, gente, tô fazendo a capa, com uma fotinha de cada um. Tô colando um monte de coisa também, tudo bem que scrapbooking é isso mesmo, é fazer um monte de sobreposição, mas eu comprei algumas coisas que eu tô tentando usar um pouquinho de tudo, porque eu fiquei tão animada com as compras que eu fiz que eu quero usar um pouco de tudo das coisas que eu tenho aqui. E pra essa capa eu usei foto deles pequenininhos, e não como eles estão agora, porque essas fotos estão muito fofas. Eu sei que tá um pouquinho longe aqui na filmagem por enquanto, mas daqui a pouco eu vou aproximar, passar um pouquinho mais de perto, vai dar pra vocês verem mais detalhes. Então eu tô colocando uma foto de cada um. E depois nesse papelzinho o nome e a data de nascimento deles, e eu coloquei na ordem do mais velho pro mais novo. Apesar do Romeu e da Aurora serem gêmeos, ela nasceu primeiro, então eu coloquei ela ali embaixo da Tequila e o Donzinho por último. Então, gente, só algumas curiosidades deles aqui. Eles são da raça Maine Coon, que são os gatos gigantes, e eles já estão realmente bem gigantes. O Romeu tá o maior de todos, ele tem 8 meses. Ele e a Aurora, né, mas a Aurora não é tão grande assim. O Romeu tá do tamanho da Tequila mais ou menos, mas ele já tá mais pesado que ela. E o Donzinho, apesar de ter 5 meses e meio, ele ainda tá pequenininho, ele é maior do que o Romeu era com 5 meses e meio. Então a gente acha, e até no gatinho eles falaram pra gente que talvez ele fique bem grandão mesmo. Falando um pouquinho da linhagem deles, é um pouquinho difícil de explicar. O Romeu e a Aurora, como eu falei, são exatamente da mesma ninhada. E a Tequila e o Dom, eles são irmãos por parte de pai. E o que acontece? O pai deles é pai do Romeu e da Aurora. Então, ele é avô dos dois. Então, a Tequila e o Dom são, na linhagem, na teoria, tios do Romeu e da Aurora. E é muito doido, porque o Domzinho é bem mais novo e ele já é tio dos dois, sabe? Então, claro, que é só uma comparação, que claro que essa questão familiar não é igual para os animais, obviamente, mas é engraçado isso. Mas pra gente aqui eles são todos irmãos, óbvio, né? Mas é só pra falar desses fatos da linhagem deles, que Donzinho e Tequila são irmãos por parte de pai, e a Aurora que vocês estão vendo aí é gêmea do Romeu. A ideia principal também de eu trazer os vídeos dessas sessões de scrapbooking comigo é que vocês também acompanhem mais ou menos a ordem cronológica, né? Como que eles chegaram, quem chegou primeiro, que obviamente foi a Tequila, porque quando ela chegou, os outros 3 nem tinham nascido ainda. Mas também para mostrar um pouquinho da adaptação, falar um pouquinho deles, porque foi muito diferente com todos, né? O Romeu e a Aurora chegaram juntos, mas eu vou falar deles na sessão deles, né? Então, hoje aqui eu vou fazer a capa e vou trazer a primeira parte da sessão da Tequila, falando do comecinho dela, dos primeiros dias dela. E aí também, obviamente, falar um pouquinho de cada um deles, da personalidade, como eles são, as coisas mais engraçadas, os apelidos que a gente dá pra eles. Eles têm nome composto também, que a gente inventa os nomes compostos, porque é engraçado. Então eu vou falar um pouquinho dessas histórias disso também. E eu vou trazer, falando um pouquinho do Bartô, que é um gato que não tá aqui, que era pra ser nosso e a gente teve um problema. Que eu vou contar um pouquinho dessa história também, vou trazer foto dele, vou mostrar ele aqui, porque eu não quero excluir ele dessa história. Ele fez parte da nossa história desse ano, apesar dele não estar com a gente, então vou falar um pouquinho dele mais pra frente, pra vocês entenderem a ordem das coisas. Então o Bartô vai entrar mais ou menos na mesma época do Romeu e da Aurora, aí eu explico um pouquinho dele pra vocês.
E, gente, esse vídeo era pra ter saído no sábado. Desculpa que tá saindo só hoje na terça-feira. Eu queria fazer o Saturday, né? Que é o sábado dos gatos. Mas eu não consegui postar, porque durante a semana passada foi aniversário da minha irmã. E aí no final de semana a gente saiu pra comemorar. Foi tudo super corrido. Eu não consegui gravar a narração pra vocês. Inclusive, agora tá chovendo. Eu ia gravar ontem à noite, não deu. Tava uma chuva absurda. Agora ainda tá, mas tá um pouquinho menos. Então eu falei, gente, eu não consigo gravar, não consigo postar o vídeo. Mas agora tá dando certo, então desculpem o atraso, vai sair só na terça-feira. Mas pelo menos estamos aqui e vou tentar trazer as próximas nos sábados. Nesses espaços que sobraram que eu tô escrevendo, eu tô colocando informações mais básicas, as primeiras impressões que a gente teve deles. Inclusive, a Tequila, quando a minha irmã foi escolher, ela não tava em dúvida entre a Tequila e um outro gato, ela tava, na realidade, em dúvida entre 2 outros gatos da mesma ninhada. E depois ela optou pela Tequila, mas inicialmente acho que ela até queria um macho. Depois que ela escolheu a TT, a Aurora nessa foto parece que ela tá sorrindo. O Romeuzinho parecia uma fuinha quando ele era pequeno. E o Donzinho foi o único que logo de cara, assim, desde a primeira foto que a gente viu dele, que eu, né, principalmente, vi, porque ele seria meu. A gente já sabia e já tinha certeza que seria ele. Mas esses detalhes são engraçados, porque às vezes a gente vê uma primeira foto e eles estão esquisitos quando eles acabam de nascer, né? Parecem uns ratinhos. E eles vão crescendo e vão ficando mais bonitinhos. E a gente brincava que o Romeu era o nenê fuinha, porque ele era muito comprido. Depois eu vou mostrar a foto pra vocês. Então a gente colocou alguns detalhes das nossas primeiras impressões e das primeiras sensações com as fotos deles pequenininhos. E obviamente tinha que colocar essa cera, esse selo de cera aí com um gatinho, porque essa foi a parte mais emocionante das minhas compras de papelaria. Eu sempre quis esses negócios de cera com o selo de carta e tal. Não ficou perfeito, ainda tô tentando. Não é muito fácil com esse do paviozinho, né? Que é só acender como se fosse uma vela. Eu achei que fosse mais fácil. Inclusive falei isso no outro vídeo, mas quando ele vai ficando menor não é tão fácil. Mas ficou legal, eu gostei. E vamos pra próxima parte, que já vamos falar da Tequila. Como eu falei, gente, eu quero fazer uma coisa meio cronológica. Então, eu imprimi algumas fotos dela, não imprimi tudo ainda. Não tive tempo de separar todas. Então, eu tô colocando ali em cima a primeira foto que a gente viu dela na vida. A primeira de todas, que é essa que tem alguém segurando ela com a mão assim. Que ela devia ter, acho que 1 mês e pouquinho. E ela já era super grandona. Inclusive, quando eu falei que o Romeu tá do tamanho da Tequila, ele ainda é um pouquinho mais novo e tudo bem, o macho geralmente fica maior, mas a Tequila, ela é muito grande pra fêmea, ela é grande pros padrões de fêmea. Então, a Aurora a gente acaba achando que é menor, mas na verdade a Tequila é que é maior do que o padrão. E falando dela em si, a pelagem dela é bicolor, ela tem as cores red, que eles chamam de red, que é o laranja, né, escurão, e branco. E ela não tem o corpo todo manchadinho com a cor meio mista. Ela tem as cores mais separadinhas. Eu não sei o nome técnico disso, me desculpem. E no pedigree dela, na verdade, veio só como, tipo, red and white, sabe? Tipo, só laranja e branco. E não sei se ela vai aparecer no vídeo aí de novo, mas ela tem umas manchinhas que são mais separadinhas. Não é que nem a Aurora, que as manchas são mais misturadas. A gente brinca que a Aurora parece uma massa de bolo. Até que ela tem as manchinhas mais separadinhas, né? Então ela tem como se fosse, nas costas, ela tem como se fossem listras mais larguinhas, né? Laranja. Então ela tem o rabo todo laranja, a barriga toda branca, e aí na cabeça a parte, né, das orelhas e ali de cima mais laranjinhas, mais escuras, ela tem uma manchinha na boca. Inclusive o Dom tem uma manchinha que não é igual, mas é parecida, mas em termos de pelagem ela é bicolor. Gente, desculpem, eu não entendo nada dos termos e nomes técnicos das pelagens, então eu vou colocar aqui pra vocês o que tiver no pedigree deles, mas eu não tenho muita noção. Então, pra mim, a Tequila é bicolor, o Dom também, o Dom é frajola, o Romeu é creme e a Aurora é uma massa de bolo. Não tenho muita noção dos nomes técnicos, mas eu vou colocando aqui pra vocês o que a gente tiver dos pedigrees. E só pra ficar um pouco mais organizado, eu vou tentar fazer um padrão com essas primeiras páginas. Então, as primeiras páginas de cada um vão ter mais ou menos esse padrão. De eu colocar a primeira foto que a gente viu deles ali em cima. E do lado, que eu não pus ainda, eu vou colocar essas informações. Então, a pelagem, a cor do olho, não sei o quê, o dia que eles chegaram, enfim. Então, vai ser um padrão parecido. Não vou fazer nas mesmas cores e tal, mas é mais ou menos essa ideia. Pelo menos para as primeiras páginas de cada um. Essas próximas fotos aqui são do dia que a TT chegou. Daqui a pouco eu vou mudar a luz que tá fazendo reflexo, aí vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor.
A gente foi buscá-la no dia 7 de janeiro desse ano. Não falei também, mas ela nasceu no dia 18 de outubro. Acho que deu pra ver na página anterior que a gente mostrou mais de pertinho. Mas ela nasceu dia 18 de outubro. A gente foi buscá-la no dia 7 de janeiro. E aí são as fotos da minha irmã segurando ela no carro. Ela tava na caixinha, mas ela era muito curiosa, ela queria explorar. E ela não chorou, não ficou nervosa, não ficou hiperventilando, não fez xixi nem cocô no carro. Ela foi muito tranquila. Ela ficou no colo, já ficou ronronando. Já tava super, assim, acomodada, sabe? Chegou em casa super brincando. Já, tipo, arrumou um cantinho pra ela também, mais aconchegante pra ela dormir. Ela ficou muito de boa. Ela chegou, assim, muito tranquila em casa. A gente sabe que os Maine Coon são gatos que a gente brinca que são como se fossem cachorros, né? Porque eles são mais sociáveis, são mais tranquilos, são mais brincalhões também. Isso não quer dizer que todo gato vai ser assim, mas a Tequila foi, tipo, a personificação disso, sabe? Então, assim, foi a coisa mais tranquila do mundo mesmo. Ela já chegou em casa, saiu da caixinha super rápido, foi explorar a casa, foi brincar, subir em tudo, xeretar tudo. Meu, muito tranquilo. Aí a gente comprou umas bolinhas, ela ficou brincando com a bolinha, ela batia na bolinha, era muito bonitinho. Hoje em dia ela não brinca mais tanto, mas ela brincava muito. E ela fazia muito bonitinho com a bolinha, com qualquer brinquedo. E assim, aquelas coisas de gato mesmo. Você dá uma rolha, eles brincam. Um elástico de cabelo, que não é tão legal, né? Porque é perigoso, mas eles brincam. Qualquer coisa, não precisa ser um brinquedo, super brinquedo, sabe? Não precisa gastar muito dinheiro. Mas ela se adaptou super bem. E assim, super dócil, super fofa. Se precisasse alguém em casa, tipo, sei lá, algum moço que fosse arrumar a máquina, fosse arrumar alguma coisa de casa, ela ia lá, ficava junto, ficava olhando, ela não se assustou. Ela é muito, muito tranquila. E eu tô falando isso porque é o que eu falei, a gente tem já a noção da referência das personalidades, né? E o Maine Coon tem essa característica de maneira geral. Mas eu tô falando isso porque vocês vão perceber, né? Vou dar um spoiler. Romeu e Aurora não foram assim. E eu tava esperando isso, por conta da Tequila. Então eu fiquei surtada, achando que eu tinha que eu tava fazendo alguma coisa errada. Mas enfim, não vou me passar muito, não vou falar muito deles ainda. Depois eu explico melhor. Mas a Tequila foi super tranquila. Então essas fotos próximas aí que eu tô colocando são dela brincando com a minha mãe. Ela vinha, brincava com o pé da minha mãe, sabe? Então assim, ela é muito fofa, ela foi muito... desde o começo muito dócil, muito carinhosa, muito tranquila também, sabe? Vamos brincar, daí a gente fazia algumas brincadeiras com ela, tipo, zoava ela assim, né? Nada de maldade, mas só de brincar. E ela ela ficava lá, ela brincava, ela olhava, assim, muito, muito tranquila. E assim, o mais engraçado é que a gente nunca teve gato antes, né? A gente teve cachorro uma época. E já faz uns anos que a gente não tem mais, né? Nossa cachorrinha faleceu. Mas cachorro é muito diferente, né? Meus tios têm cachorro e tal. E eu lembro, no primeiro dia que a TT chegou em casa, a gente tava assistindo TV e eu tava deitada no sofá. Só que eu tava com a perna esticada, tipo, num banquinho pra frente. E ela foi passar embaixo da minha perna, ela tava andando só. E bem na hora que ela passou embaixo de mim, eu não tinha visto que ela tava ali, mas bem na hora que ela passou, eu espirrei. E ela deu um pulo, ela tomou um susto e eu assustei com ela, mas foi muito engraçado. Porque até a gente acostumar que gato com qualquer coisinha, eles pulam, eles se assustam, eles vão olhar, vão xeretar. Às vezes coisa que você brinca com o cachorro, eles não estão nem aí. E aí coisas que você fala, meu, isso aqui não vai fazer a menor diferença, não vai ter graça. Eles vão achar super graça, sabe? Então a gente demorou um pouquinho pra acostumar com essa diferença. Mas muito bonitinho, algumas coisas assim que a gente não esperava, sabe? Esses pulos, esses sustos assim do nada, eles são muito sensíveis, né? A qualquer barulho. Então agora não sei se vocês ouviram, tem uma moto passando aqui atrás, provavelmente vai dar pra vocês ouvirem. E o Romeu, que vocês conseguem ver aí no vídeo, tá aqui do meu lado dormindo e só levantou a cabeça, assim, então qualquer coisinha eles assustam, qualquer coisinha eles acordam. E às vezes é engraçado, eles ficam olhando pra parede, não tem nada, absolutamente nada. Eles ficam encarando a parede, olhando o nada. E aí eu já brinco com eles, falo, vocês vão fingir que vocês não estão vendo nada. Eu não quero saber o que vocês estão vendo. Porque é engraçado. Às vezes tem um bichinho e eles ficam meio que falando pra você, né? Tipo, olha o bichinho, eles ficam conversando, fazendo uns barulhinhos. Não é um miado, eu não sei reproduzir, mas eles ficam falando que tem um bichinho e eles querem tentar pegar o bichinho. Mas realmente, às vezes não tem nada. Então é engraçado. Mas essa diferença deles é muito sutil, né? Então a gente tá acostumando ainda. Uma outra coisa também é que eles são muito curiosos, né? E eles sobem em absolutamente tudo. Eu não sabia que se a cabeça deles passa, o corpo passa também, porque eles não têm clavícula, se eu não me engano.
A dona Aurora aí mastigando minha caneta. Seu Romeu daqui a pouco vai vir aí também pra bagunçar. Enfim, então isso é uma coisa que a gente não tinha considerado, sabe? Tipo, não vai subir ali, vai. Eles sobem em absolutamente tudo, então tem que tomar muito cuidado, e eu falo isso em relação à proteção deles mesmo, sabe? Claro que assim, tela na janela nem se fala, precisa ter. Mas às vezes tem coisas que a gente não pensa, tipo, o Romeu sobe no box do banheiro. Então eu falei, meu, como assim ele subiu no box? Então tem que tomar muito cuidado. A tequila, ela não é tão ativa, ela é mais tranquilona, né? Ela não é tão, tipo, ligada no 220 o tempo inteiro. Ainda mais agora que ela já tá adulta, vai fazer um ano, ela tá um pouco mais calma. Mas ela sempre foi um pouco mais calma, né? E... Enfim, agora a minha irmã tá entrando aí. Vocês viram que a mão mudou um pouquinho. Mas só pra dar uns acabamentos ali na fotinho, fazer uma fitinha com uma washi tape meio dourada, preta com dourado. Aí ali na outra página ela vai fazer um desenho de patinha, porque eu não consigo desenhar a mão livre, tipo, eu não sou muito boa pra isso. Então ela vai desenhar a patinha. E aí nessa folha mesmo ali embaixo, nessa moldurinha que eu tô colocando agora, eu vou colocar os apelidos que a gente deu pra TT. Um deles que tá aí é o nome composto, não é nem o apelido, que é o Tequila Jalete. E depois eu vou falar, mas a gente chama ela de TT, de Tequila Jalete, de Tetônia, de Tetôncia, de boi, boizinho, chama ela de um monte de coisa, gatoxinha, porque ela senta e parece uma coxinha. Hoje em dia todos eles parecem. E o Tequila Jalete, que é o nome composto dela, né, é só de brincadeira, gente, não é nome composto, tipo, no pedigree não tá isso, mas a gente brinca porque eu tava jogando tranca com a minha irmã uma vez, e ela tava super séria lá, com um valete na mão, e é o J, a carta do valete, né, e ela super séria, eu não tenho onde pôr esse jalete, eu não consigo descartar, e eu comecei a rir muito. E aí ficou, tipo, ela, né, falou por conta do J, mas a gente riu muito. E aí a gente começou a brincar, né, com o Jalete e virou um nome. Então, depois eu conto o nome composto dos outros também. Mas tem o Tequila Jalete e os apelidos dela também ali. Aí o que eu falei agora, ela tá desenhando uma patinha. E nesses outros espaços eu ainda vou colocar mais algumas informações, algumas coisinhas dela. Naquela foto ali de baixo dá pra ver que ela tava tomando banho. Foi uma vez que a gente precisou dar banho nela, que ela se sujou muito fazendo cocô. Não foi logo que ela chegou em casa, foi um mês e meio, 2 depois. A gente precisou dar um banho nela. E para um primeiro banho, foi tranquilo. Se a gente tivesse conseguido limpar sem precisar do banho, a gente teria feito, mas às vezes é impossível com a quantidade de pelo que eles têm e com o tamanho do pelo. Mais machuca eles se a gente tentar tirar e limpar do que dar um banho, né? O banho é estressante, mas às vezes para gato de pelo longo é necessário. E ela foi tranquila no primeiro banho, não gostou muito, mas ela não foi tão difícil assim de dar banho, foi mais tranquilo. E no geral a tequila é isso, ela é muito tranquila, ela é muito dócil, ela é muito fofa. Essa carinha gordinha dela, ela tá sempre com cara de brava. Aí quando ela tá pequenininha é difícil de perceber. Mas agora que ela tá maiorzinha, vocês vão ver, né, fotos depois dela, que ela tá sempre com cara de brava, mas ela não é brava. Ela é um doce. E, gente, a nossa primeira sessão de scrapbooking vai ficando por aqui. Vou finalizar aqui o vídeo com a parte da TT. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês curtiram, porque eu realmente quero trazer mais sessões de scrapbooking falando dos outros gatos também. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e gostarem de conteúdos mais artísticos. Me deem sugestões também de coisas que vocês querem ver por aqui. E a gente se vê no próximo. Um beijo!